Olá, meus amigos, meus leitores, meus irmãos. Eu sou Mônica de Castro e vamos iniciar, como sempre, agradecendo a Deus por mais esse dia. Vamos pensar numa coisa. Todos nós sabemos que a lei de causa e efeito, ela atua em tudo nas nossas vidas. E a gente está muito acostumado a pensar sobre isso com relação às consequências que são geradas na nossa vida em termos de fatos que nos acontecem, de dificuldades pelas quais atravessamos, de coisas que temos que vencer. Mas vamos pensar numa coisa um pouco mais imediata. É óbvio que isso é verdade. Tudo de bom ou de ruim que nos acontecem, as consequências boas e ruins que atraímos para a nossa vida, são resultado de uma ação pretérita que está ou nessa vida ou numa vida anterior. Mas a ação e reação, lei de causa e efeito, ela se aplica a tudo que a gente faz na nossa vida. Então, isso está relacionado à forma como nós reagimos diante dos estímulos que recebemos externamente do mundo ao nosso redor. Ou seja, mais especificamente, das pessoas com as quais convivemos ou aquelas com as quais nos deparamos ao longo da nossa vida. Muitas vezes em situações aparentemente corriqueiras, comuns, em situações normais da vida, a gente está arriscado a se deparar com algo que nos desequilibre, que nos tire do sério. Uma coisa muito comum são as pequenas discussões que às vezes a gente tem numa fila de banco, num supermercado, num posto de gasolina, num sinal de trânsito. São coisas comuns, nas quais a gente se vê envolvido, de repente, de uma hora para outra, sem nem estar esperando. Alguém que do nada não é, né? Mas aparentemente do nada nos agride, ou alguém que responde a uma solicitação nossa, às vezes até uma fala educada, um pedido de licença, um pedido de desculpa, que responde a nós de uma forma mais agressiva. E o que a gente faz quando a gente recebe esse tipo de agressão? A gente reage. Reagir é uma coisa normal do ser humano, a gente reage. E normalmente a gente reage na mesma intensidade. Se a gente recebe uma agressão, a forma como a gente reage é agredindo também. Daí nascem as discussões. Então vamos pensar, se a gente está vivendo um momento em que a gente tem que se tornar pessoas melhores, em que nós estamos nos esforçando para isso, a pacificidade, ela faz parte dessa transformação. Pacificidade não é igual a passividade, não é a gente levar pancada, apanhada e estar no chão para o outro passar por cima. A gente já falou sobre isso, que a gente inclusive alimenta o comportamento agressivo violento do outro, não é isso. Nós estamos falando de ser pacíficos. Isso significa a gente não reagir na mesma intensidade que fomos agredidos. Significa a gente dar a outra face. O que significa isso, né? O que quer dizer isso, dar a outra face? É óbvio que Jesus, com isso, ele não quis dizer que a gente apanhando de um lado, a gente deve apanhar do outro também. Isso é muito difícil, isso é uma coisa assim que, mais uma vez, a gente cai, se torna passivo e alimenta no outro ainda mais esse comportamento. Dar a outra face significa oferecer a face pacífica, oferecer uma nova resposta. Quando a gente recebe, vamos falar metaforicamente, quando a gente recebe um tapa na face direita, ela fica maculada. Eu fiz na esquerda. Ela fica maculada. Ela pode ficar vermelha. Ela fica ali naquele momento agredida. Então, essa face maculada, a gente não oferece de volta. A gente oferece de volta a face que está limpa, a face que está pura. Ou seja, a gente vai oferecer de volta aquilo, uma coisa diferente daquela que nós recebemos. Se nós recebemos uma agressão na face direita, nós oferecemos a face esquerda com uma nova resposta. Não significa que a gente não tenha que reagir, significa a forma como a gente vai reagir. Então, é o que a gente chama de, ao invés de oferecer uma reação, vamos oferecer uma nova ação. Então, se alguém nos agride, por que é que a gente não chega, ao invés de agredir de volta, a gente tenta mostrar para aquela pessoa que aquilo que ela fez não foi legal. Tipo, nossa, alguém chegou e me xingou.
eu viro para ela e falo assim, meu irmão, não faz isso não, essa não é uma atitude legal, essa não é uma atitude amorosa, a gente assim, a gente está educando, mas a gente tem que fazer isso com amorosidade mesmo, porque senão a gente coloca o orgulho. As pessoas, elas são diferentes, não é? Isso não quer dizer que umas sejam melhores ou piores do que as outras, porque reagem ou não, isso tem muito a ver com temperamento. Pessoas pacíficas, elas podem ter uma reação um pouco mais agressiva, porque tem a ver com o temperamento dela. Aquelas pessoas que, não levam desaforo para casa, porque às vezes é difícil mesmo engolir determinadas coisas. Outras pessoas, elas por natureza, elas já encaram tudo isso com mais tranquilidade. Tem gente que leva as agressões na brincadeira, tem gente que não leva nada a sério, né? De repente está melhor do que aqueles que levam tudo ali na ponta da faca, porque tiram tudo de letra. Tem pessoas que por orgulho mesmo não conseguem engolir, porque o orgulho, normalmente é o orgulho mesmo, né? As pessoas, a gente quando diz que não leva desaforo para casa, é porque o orgulho não nos permite mesmo aceitar que outra pessoa venha e nos ofenda e nos agride. A gente, não pode deixar por isso mesmo. Mas não importa, seja qual for o temperamento que a gente tenha, cada um de nós tem um temperamento, é o momento da gente parar para pensar. Então, não é não reagir, é a forma como reagir. E essa reação, ela se transforma em uma nova ação. Quando alguém me atira pedras e eu devolvo flores, eu modifico instantaneamente essa situação. Então é isso, é a gente parar para pensar. E quando a gente receber uma agressão, a gente não precisa se encolher, abaixar a cabeça e dizer assim, bate mais, porque não é por aí. É a gente simplesmente chegar, receber aquilo, transformar, pegar aquilo que está na face direita, transformar e devolver com a esquerda, que é a face vamos devolver de uma forma mais amorosa. Os cachorros estão latindo de novo. Então a gente dá uma pausa, um tempinho, vamos esperar eles silenciarem. Está passando cachorro na rua, os animais não sabem dar a outra face. Eles agem literalmente por instinto. Então, se eles são agredidos, eles agridem para se defender. Mas eles não têm essa adoção, não levam o desaforo para casa, ou do orgulho. Só que nós já ultrapassamos essa fase, a fase do instinto puro. O primeiro momento de reação, ele pode ser mitigado por uma reflexão, discernimento. Nós temos inteligência. Vamos esperar um pouquinho para ver se só tem um. Não. Acho que agora vai. Então, nós não agimos só por instinto, nós temos inteligência. Nós podemos colocar essa inteligência a nosso favor. Então, realmente, se nós recebemos essa agressão, nós podemos refletir sobre ela, jogar em cima dela algo que é fundamental, que é a amorosidade. Se a gente tem amor pelo próximo, a gente tem amor por nós podemos transformar esse momento de agressão numa resposta mais amorosa, numa resposta, muitas vezes, educativa, que vai fazer com que o outro pare para pensar naquilo que ele fez e que ele reflita se realmente foi a atitude mais adequada. Então é isso que a gente hoje pode parar para pensar. Ação e reação. Como reagir? Não significa não reagir. Agir através de uma nova ação. Se nós recebemos uma ação agressiva, vamos devolver uma ação inteligente e amorosa. Então é isso, eu espero que a gente consiga realmente refletir. Isso vale para mim, porque muitas vezes para mim também é difícil silenciar. E às vezes eu também respondo à mesma altura, porque eu também tenho essa dificuldade e muitas vezes eu consigo até refletir na hora, às vezes não, a gente é um pouco impulsiva às vezes, mas isso é uma questão de exercício. Então vamos nos exercitar, cada vez que acontecer um estímulo, os estímulos vão vir sempre. Cada vez que acontecer um estímulo desse, a gente parar, respira fundo, reflete, não vamos pensar que nós não estaremos sendo humilhados se nós não revidarmos na mesma moeda. Não, nós não estaremos sendo humilhados. Nós estaremos sendo pacíficos, nós estaremos seguindo a lei de Jesus que nos diz para oferecer outra face. Então vamos oferecer a nossa face mais amorosa, mais inteligente, com mais discernimento, menos orgulhosa. É isso que nós precisamos nos esforçar para fazer. Muito obrigada a todos
Um beijo no coração e a gente se encontra muito em breve.